Olá, querida alma. Espero que esteja bem e que o Espaço Fênix, nesse momento, seja o seu cantinho de refúgio, consolo ou alegria, e que as mensagens aqui possam ser para as pessoas que estão buscando, sim, essa mensagem, uma resposta, um direcionamento, como a sua espiritualidade te conduziu aqui a este vídeo. Se você é a primeira vez, gratidão por sua presença. Eu sou a Alice, mentora de autoconhecimento espiritual quântico. E para você que já conhece meu trabalho, fico feliz que você esteja de volta. E hoje estou desejosa de presentear, oferecer um mimo na realidade, tá bem? Para todas as pessoas que vão ver esse vídeo agora. E que não pulam a introdução, porque eu sei que tem muita gente que tem uma pressa, uma ansiedade, e aí não vê o vídeo aqui no início e já vai lá quando eu baixo a câmera e vou jogar os cristais. Mas é importante porque esse momento aqui, ó, olho no olho, eu quero falar para você que estou desejosa de te dar eu não vou dizer um presente, né? Mas é uma graça, uma forma de mimar, né, de dar um mimo para você que gosta principalmente de cristais. Se você é uma pessoa que é apaixonada como eu por cristais, por esses minerais mágicos, eu quero te dar um presente, como eu te falei, né, um mimo. Então, para isso acontecer, eu vou deixar no descritivo do vídeo, como sempre, o meu número do WhatsApp. Aí você vai fazer da seguinte forma, para eu saber que você está vendo esse vídeo, tá? Porque tem muita gente que entra em contato comigo pelas outras redes sociais que eu tenho. Então, para eu saber que você está vendo aqui este vídeo do YouTube, você vai mandar uma mensagem para mim: Oi, Alice, eu vi a sua mensagem no YouTube e eu gostaria do código C, ou C, né? Se de repente não tiver espelhado a câmera aí, né? Código C. E aí eu já sei do que se trata e vou te dar esse mimo para você. Eu espero de verdade que você goste. Então é isso, tá bom? Recado dado. Agora sim, vou baixar a câmera e vamos ver então o que a cristalmancia tem para você nesta leitura. Qual conselho? O direcionamento, a mensagem, a instrução. Opa, opa, opa. Alguém está fugindo de recado? Tem gente que não quer? Quer, mas tá curioso, né? Ai, ai, vamos lá. Se essa pessoa que está aqui conectada comigo, e se ela não é precisa que, né? Mas que seria interessante ela saber, como recado carinhoso, como orientação, como guiança, ou às vezes é realmente a pessoa está aqui buscando resposta, ó, esclarecimento, que a pessoa vai ouvir aqui. Interessante que na hora que caiu aqui me chamou a atenção, mas não vou começar por aqui não, tá? Só vou dizer que já começa com novidades. Muito bem. Agora eu entendi porque que aquela concha foi parar lá longe. Se você não viu os meus outros vídeos, deixa eu te explicar rapidinho, né? Que a concha representa você, tá? Então aqui tá falando nas questões aqui, talvez é por isso, né? Que às vezes você quer, mas não quer. Você tem dúvidas sobre algumas mudanças na sua vida. E é interessante que aqui caiu mudança e aqui também. E é interessante que aqui me fala de alerta, que é como se você soubesse da mudança, mas você não sabe por onde começar, ou aquele conceito, né? Já fiz de tudo e nada muda. Calma. Então, assim,
existe sim uma mudança para acontecer, mas olha, vou te explicar de início. Como eu falei na introdução do vídeo, se você não viu, eu sou mentora de autoconhecimento espiritual quântico. O que significa isso, Alice? Significa que eu trabalho a espiritualidade de uma forma, vamos dizer, um pouquinho diferente. Não sou melhor que ninguém, tá? Só estou dizendo que aquilo que funcionou para mim, de repente, pode ser o início para alguém também, tá? Eu fujo desses padrões meio que tradicionais, porque também sou espiritualista universal. Então, tudo aquilo que eu sou inspirada pelo meu eu superior, pelas as entidades que me acompanham, então eu abraço e dá muito certo. Então, da mesma forma que deu certo para mim, é claro que eu vou passar para quem está me ouvindo, quem está interessada ou interessado na mudança. Então, o que eu quero dizer aqui, né? Na física quântica é o seguinte, vamos supor que você já fez isso que você está falando aí, ó, de tudo. Ah, já fiz tudo, já fiz passe, já fiz limpeza, já fiz Ho'oponopono, já fiz oração, eu já perdoei, eu já eliminei pessoas da minha vida, eu faço alinhamento dos chakras, eu cuido da minha espiritualidade, eu cuido da minha energia, né? E tudo, tá lá, eu faço ritual, ok, você tá fazendo. Mas tudo vai a partir da sua vibração e da sua intenção, ok? Então vamos lá. Se você tá fazendo, não precisa ser tudo isso que eu falei não, tá? De repente só uma coisa só. Vamos supor que você fale assim, eu só vou mudar, né? Porque aqui tá falando da mudança, aqui também tá falando de mudança, então vamos lá. Eu vou mudar os meus pensamentos. Eu já percebi que realmente os meus pensamentos, eles oscilam demais. Um exemplo, tá? Eu percebi que para minha vida mudar, eu tenho que mudar o meu jeito de pensar. Beleza. Aí você começa a mudar os padrões. Se você tenta e se esforça a pensar sempre positivo, na física quântica basta um único pensamento. Ao contrário desse positivo. Só na dúvida de que será que vai dar certo, você já cancelou. Então aqui é isso que está me mostrando. Você deseja a mudança, você já está fazendo a mudança, mas é como se bastasse uma única coisa. Ai, que sacanagem. Eu concordo com você. Mas por que isso? Porque a gente tem um padrão desde nascença, que vem, primeiro, das crenças coletivas de papai e mamãe, que entra os meus familiares, depois entra a escolinha quando eu era criança, e começa, né, pelos meus superiores, então meu professor, minha professora, os diretores, aí depois eu saio da escola e meus colegas de trabalho, entendeu? Então você vai se associar com diversas pessoas ao longo da tua vida, e aí você entra numa religião, e aí você tem amizades, você tem relacionamentos românticos e você vai agregando conhecimento, você vai agregando as tais crenças, até mesmo crença do coletivo. Que seria isso? Você abre a internet e uma manchete fala uma notícia não tão agradável. Pronto, você pegou aquilo como, meu Deus, e agora? Pronto, bastou. Essa única coisa para cair a sua frequência vibracional dos pensamentos que você tinha, todos como positivos. Está dando para entender? E aqui eu vejo uma questão também, que esse cristal aqui está falando do lado, que é uma questão de você também... Aqui fala do pensamento, mas aqui já está falando também da sua comunicação, até a forma como você se comunica com você mesmo, tá? De novo, vou dar outro exemplo. Eu particularmente fazia direto. Sabe quando às vezes a gente comete uma gafe? Quem nunca? Somos humanos, passivos de erro, não é verdade? Aí a gente comete uma gafe, aí a gente faz assim. Eu fazia assim comigo. Putz, que burra que eu sou. Ai, como é que eu posso ser tão besta? Ai, que idiota. Sabe quando a gente se xinga? Se menospreza? Se olha no espelho e fala, ai, nossa, olha minha barriga. Ai, olha como é que tá minhas pernas. Pronto.
bastou um único conceito, um único, diferente de tudo aquilo que você está fazendo. Então, de repente, você vai na academia, aí você está lá, faz seus exercícios, daqui a pouco você fala, ah, que saco, eu estou lá já faz 6 meses, não estou vendo resultado nenhum. Pronto. Bastou uma única coisa. Tudo que você está fazendo. Ai, mas, poxa vida, eu estou ali há mais de meses fazendo isso. Pois é, mas quantos dias dos seus anos que você tem esses conceitos? Gera essa frequência. Então, por isso que você precisa trocar de padrão. Quando você troca o padrão, você começa a perceber que dá muito mais resultados a partir do momento em que você agora começa a fazer, pensar e falar diferente daquilo. Porque senão começa a haver essa oscilação aqui, né, de energia. É igual quando você faz uma pequena dieta, talvez por uma orientação médica, ou mesmo porque você quer fazer uma dieta para eliminar uns quilinhos aí, né, não importa. E aí quando você muda a sua dieta um pouquinho, o que acontece com a sua imunidade? Despenca. E aí o que acontece? Você pega ali uma gripezinha, um resfriadinho, fica um pouquinho mais, né, desanimada, assim. Pronto, gel, uma abertura de porta para poder entrar, essas vezes, né, umas bactérias, alguns micro-organismos reagentes aí para te deixar malzinho, né? Aqui é a mesma coisa. Então, quando você está lá escalando, né, fazendo degrau por degrau dessa sua escada da vida, você tem todo um padrão. Então, se nós vamos pensar na rede neural, para você substituir, você precisa eliminar um desses neurônios que conversa com o restante dos seus pensamentos negativos. Então, você tira um neurônio reclamão e coloca um outro positivo. Por isso que tem prática, muita gente não sabe disso, tá? Quando eu tinha meu outro canal do YouTube que precisei cancelar, né? Lá eu vou ver até se eu encontro de novo uma postagem, eu mesmo faço para vocês aqui a postagem explicando por que quando a gente faz qualquer tipo de ritual, vou de novo falar do Ho'oponopono. Por que o Ho'oponopono ele é para ser considerado 21 dias ininterruptamente? E por 108 vezes, né? Porque se você pegar o Japamala, você vai contando cada uma das bolinhas, né? Lembrando que a gente não separa com o dedo indicador, tá? Que é o dedo do ego. Então, aqui eu mando uma frequência de cancelamento. Então, geralmente eu separo assim, ó, tá? Então, por que eu tenho ali os 21 dias e 108 contas? Porque energeticamente você vai criar um elo e nesses 21 já é comprovado cientificamente, não sou eu aqui que estou falando, inventando, porque é misticismo, porque é simpatia, não. Isso já é comprovado, isso é neurociência. Você precisa de um hábito ininterrupto por no mínimo 21 dias. Se você fizer mais que 21, ou seja, se você fizer lá 28, pronto. Você elimina aquele único neurônio que é doente, que é responsável por essas coisas aqui, e aí você elimina um, só que nasce outro no lugar. Deu para entender? Então, quando você faz uma prática, e aí todo dia você está lá fazendo, mas será que são 21 dias mesmo que você está fazendo? E nesses 21 dias que você está fazendo, um único pensamento cancela tudo. Acho que está explicado, né? Senão eu vou ficar muito longa no vídeo aqui falando uma coisa que acho que já deu para ficar claro, né? Tá vendo só? E às vezes aqui, acabei de ver o cristal de quartzo rosa, que me fala aqui, né? Que te falta mesmo, às vezes, um pouquinho mais de ânimo, né? Porque existe sim uma resistência. Então, tô vendo mesmo que existe uma questão aqui muito intrínseca, né? Na sua vida, por padrões mesmo, tá? Aqui me caiu uma informação da energia da casa de touro, mas no lado sombra, que fala dessa resistência. Eu vou usar a palavra teimosia, tá? E eu acho que às vezes isso é até inconsciente mesmo. Por isso que eu tô falando para você que aqui existe um padrão, pelo que eu vi só nesse pedacinho aqui daquele, eu não vim aqui ainda, tá? Mas só esse pedacinho aqui já tá mostrando para mim que sim, é crença limitante. Do que? Não sei.
Como eu falei, pode ser familiar, do coletivo, religioso, de estudos, e aí vai, tá? Então, existe assim é aquele negócio, né? Eu quero a mudança, eu preciso da mudança, estou fazendo por a mudança, mas sem querer eu dou aquela escorregada e basta uma única vez que parece que cancela tudo, você tem que começar tudo de novo. E nessa que você começa tudo de novo, você desanima. É onde você despenca a sua frequência de novo, tá? E olha que interessante, esse cristal de ametista, ele traz muito para mim o meu chakra coronário, né? Que é a minha conexão espiritual, é por onde entram os meus insights, as minhas informações, vinda do todo, do universo, do Deus, Jesus, Alá, Jeová, o que você quiser chamar aí, tá? O que você tem de conceito, tá ótimo. Ai, mas eu acredito nos meus orixás. Também tá tudo certo. Aqui eu tô falando de espiritual para cada um do jeito que se conecta. Mas vem através do meu chakra coronário, beleza? Lá do cucuruco da cabeça. Mas olha que interessante, ele caiu exatamente no símbolo do etéreo, que fala deste meu quinto elemento, que é exatamente a minha conexão com o eu superior, com o espiritual, com até mesmo a minha essência, né? A minha própria essência, como a gente ouve falar tanto aí, né? Do meu eu superior. O que é meu eu superior? É uma versão sua que já está numa dimensão muito mais evoluída e muitas vezes é essa sua versão que vem te trazer as informações por meio da intuição. Aquela vozinha que você escuta na tua cabeça, que vem e vem como uma regra, sabe? A intuição, ela é muito pontual, ela não te deixa dúvida. Por isso tem muitas pessoas que duvidam da intuição, porque elas não sabem discernir quando é intuição e quando é o ego. A intuição, ela vem muito rapidamente, nos seus primeiros 3, 4 segundos do seu, às vezes vem do seu ouvido, às vezes vem do pensamento, às vezes vem no sonho. Há várias formas da gente ter essa intuição. Inclusive, alguns são clareaudientes mesmo, escuto uma voz, como eu, por exemplo. Eu tenho clareaudiência, então eu escuto como se fosse alguém falando dentro do meu ouvido. E aí, você recebe essa informação, se você acata, você vai perceber que essa intuição, ela não fala assim, olha, se der, você faz. Não. Ela fala assim, come, não vai, atravessa, fica. Sabe? Parece uma ordem, né? Então, a intuição, ela é muito precisa, é sim ou é não. O talvez vem em seguida, mas logo em seguida da intuição. Aí é o ego falando. Ah, mas e se eu fizer? Então, pronto. Mas e se? Ah, será? É o ego querendo boicotar a informação da intuição. Ficou claro? Então, quando você tem aqui, e você tem, tá? Você tem muita intuição. A minha pergunta é, você está ouvindo? Ou você ainda está ouvindo o ego? Pelo visto, sim, né? Porque caiu aqui a turmalina no elemento fogo. Eu acho que de vez em quando você acha que você está ouvindo a tua intuição e você ouve teu ego. E aí depois você fala assim, ouvi minha intuição e me dei mal. Sinto te dizer, tá? Intuição nunca falha, viu? Só testa. Eu espero que essa explicação que eu dei agora possa ajudar, né? Porque aí quando vier agora a informação, você vai falar, opa, peraí. A Alice falou que a intuição ela é precisa, ela faz pá, vai por ali, ó. Aí se você questiona, mas eu sempre fui por aqui, porque, entendeu? Ó, na hora que eu questiono a ordem e eu vou, geralmente eu me dou mal. Ela não é. Vai por ali. Opa, então eu vou testar. Tá certo? Como eu já falei aqui, então pode ser que seja isso que está acontecendo, né? O fato de você, às vezes, ter essa... e realmente, aqui eu tô detectando que a maioria de vocês aqui que está conectado com esse vídeo, a intuição fala por meio da audição também, tá? Então, vocês têm, sim, clareaudiência. Presta atenção. Sabe quando, às vezes, a gente tem certeza que ouviu alguém chamar o nosso nome? Parece que tem alguém lá no portão chamando. É bem isso, tá?
Então, tem alguns aqui que realmente se conecta dessa forma, né? Você tem aí talvez até suas entidades mesmo, e a sua espiritualidade, ou como eu falei, né, o seu eu superior, ele chama muita atenção sua, né, de trazer assim, e quando eu falo de chamar atenção, não é dando bronca, não, tá? Às vezes é isso também, né? Tirando toda a indecisão sua, tá? Então, eu tô te falando, pode ser mesmo que às vezes você, sem querer, você dá atenção pro teu ego sem você perceber, achando que é a tua intuição, tá? Olha, alguns de vocês aqui têm o aval da espiritualidade para fazer magia. E entenda magia de várias formas. Vou citar algumas. Por exemplo, a própria magia, como eu estava falando agora, do falar. Só de você falar, de você decretar, já é uma magia. Palavras têm poder. Lembra que a vovó falava? E é bem assim na física quântica? Palavras têm poder, tá? Depois, outra magia, o pensamento, como eu te falei. Que eu aqui disse que você tem realmente muita conexão espiritual, então também já é uma magia. Mas eu também preciso falar que a maioria de vocês aqui, nessa informação aqui que saiu ainda na casa do Escorpião, né? Pensa no bruxão do zodíaco, não que os outros não sejam, mas Escorpião, né? Sempre é dado como o magístico. E aqui me saiu exatamente isso, né? A morte e renascimento. Então, ou seja, eliminar o que eu era e estou me transformando num novo ser. Por que eu dei esses exemplos, né? De você usar magia pelas suas palavras, pelo seu pensamento e tudo mais, porque aqui você tem muito magia nas suas emoções. Então, cuidado com o que você sente. E a maioria aqui tem aprovação para realizar magias de mão mesmo, tá? Então, o que seria mão, né? Eu ir lá acender uma vela, colocar uma erva, traçar símbolos, sabe? Eu vejo uma coisa aqui interessante, que essa informação aqui, nossa, eu até me vi aqui, tá? Usar, alguns aqui pode ser, eu não digo nem só na bruxaria, mas a magia no fato, por exemplo, eu sou maga, eu não sou bruxa e nem feiticeira, porque existem diferenças, tá? Eu sei que eu sou maga. E eu, como maga, eu uso muito símbolos. E eu uso muito as questões também planetárias, eu utilizo muito as forças planetárias. Eu me conecto demais com forças energéticas. É nesse sentido que eu tô falando aqui, tá? Que quem tá aqui comigo nesse vídeo é meu parça aí, ó, minha irmã, nessa questão. Então, talvez você ainda não descobriu o seu dom de que você pode lidar magisticamente com rituais em mãos. E eu não estou falando aqui só de quem trabalha com símbolos nas mãos, como por exemplo, eu sou reikiana. Perfeito, eu não estou falando só disso não, tá? Eu estou falando de você, às vezes, como eu falei, né? Traçar um símbolo, como eu falei, né? Acender uma vela, esfregar a mão para poder fazer um decreto. Tem alguma coisa aqui que você tem o aval da espiritualidade. E vou te dizer mais. Para você usar para você nos seus processos de cura. Tá bom? Tem muita coisa que eu curei em mim mesma a partir do momento que eu descobri esse dom. Alice, eu queria saber mais. Como é que eu faço? Marca uma consultoria comigo. Tenho certeza que você vai amar a mentoria espiritual. Eu te explico absolutamente tudo. Para começo, eu já te falo qual é o nome do seu anjo da guarda. Falo qual é o seu mestre ascensionado que está na sua jornada. Depois eu vou explicar qual é a sua missão de vida, o seu trabalho. E vou ensinar você a identificar os seus sinais espirituais que podem estar vindo no plano físico, suas projeções, seus sonhos e muito mais. Principalmente isso aqui, tá? Porque a minha mentoria ela é um pouquinho diferente das outras pessoas, porque eu falo até para todo cliente. Não é só se encontrar comigo, não, tá? Quem fecha o pacote, por exemplo, né? Então ela vai ter uma semana, uma vez por semana, a gente tem esses encontros, né?
de aproximadamente ali 50 minutos para poder esclarecer, né? Antes de iniciar a sessão, eu consulto os oráculos para poder saber como é que está a tua energia, e aí eu trago as informações pertinentes àquilo que você precisa no momento, ou caso você tenha uma dúvida, Alice, eu preciso, hoje aconteceu tal coisa essa semana, entendeu? Então a gente vai batendo um papo. Mas a mentoria espiritual, ela visa exatamente você aprender a discernir as suas questões espirituais. Porque às vezes, no início é assim mesmo, a gente se sente perdido pra caramba, né? Então, se você tiver interesse de estar agendando a sua sessão de mentoria espiritual quântica, eu vou estar te explicando também sobre essas realidades paralelas, das suas próprias realidades, ou seja, dos seus outros eus, se a gente pode dizer assim. Por isso que eu falei aqui, né, da questão da mudança. Tem coisas novas ainda para você aprender e que vai ser seguro. Esse cristal aqui, ele me fala de base, de segurança. Porque esse cristal aqui, ele me representa o chakra Muladhara, que é o chakra básico, que é o primeiro chakra que está ali no aspiral, na minha base da minha coluna, que é a minha sustentação, né? E aqui tem novidade, então, de repente, é isso também, né? Muita coisa você vai melhorar. E olha, e depois fala para mim que se você talvez aceitar isso, né? Aqui começa a melhorar justiça na sua vida, equilíbrio, você vai começar a parar com essas indecisões, com essas tristezas de coisas que não acontecem, você vai ter muito mais alegria. E o otimismo, gente, é excepcional, porque saiba você que a frequência da alegria, ela vibra mais que o amor. E não estou falando de amor romântico, tá? O amor, ele vibra, pode procurar aí na escala de Hawkins, tá? Se você não sabe, pesquisa aí no tio Google. Escala de Hawkins, 500 Hz para o amor. E a alegria que está mostrando aqui para mim é 540. Não tem como um obsessor chegar perto de você quando você está vibrando nessa forma. E até pode tentar acessar, porque aí é muita luz, né? É uma pessoa muito, muito feliz. Vai até tentar, mas não consegue ficar muito tempo, porque é incompatível a frequência. Né? Geralmente a frequência do obsessor ou de coisas negativas está aqui embaixo, e você vai estar lá em cima, num patamar que é difícil de alcançar. Você vai se tornar uma pessoa muito mais otimista, sabe? Sem aqueles exageros, sem aquelas coisas, né? Porque o otimismo, não estou falando de forma fantasiosa, né? Porque tem gente que às vezes confunde se iludir com coisas. Ai, eu quero casa, carro, apartamento, que tem o professor Hélio fala, né? Ai, casa, carro, apartamento, mas não é só isso. O que é ser rico? Ai, eu quero ser rico. E aí? Já parou para pensar que para uma pessoa que está com problema de saúde, ser rico é ser rico de saúde? Infelizmente, olha a crença limitante que eu ia falar agora. A maioria das pessoas pensam em abundância, prosperidade, riqueza somente com dinheiro. Não é verdade? Então, eu posso ser muito próspera de conhecimento. Eu posso ser rica, como eu falei, de saúde. Entende? Então, é tudo que é uma palavra, não posso, um adjetivo, eu não posso classificar somente em uma questão. Tá? Só um alertazinho aqui, tá? Tá falando aqui um pouquinho sobre amizades. Pode ser que você vai começar mesmo, né, a trabalhar mais esses seus dons. Existe uma questão ainda que traz um pouquinho de mágoa, sabe? Você deve estar ainda magoado com alguma questão de amizade aqui, né? Talvez você já enxergou alguma coisa que não era bacana, que não foi legal, ou mesmo você ainda está envolvido com alguma pessoa que te causa essa oscilação, essas dúvidas, talvez porque você está aprendendo muito mais da sua própria espiritualidade, sobre conceitos maravilhosos, aí a pessoa te descredibiliza, fala que, né, ou até fala pelas costas depois, né, essa pessoa está ficando doida, sabe, alguma coisa nesse sentido, e aí você talvez deixe até baixar sua frequência justamente por conta disso. Então aqui o alerta da cristalmancia fala sobre isso, tá? E aí, agora que eu vi aqui, ó, realmente essa pessoa acha que fala mal de você pelas costas, tá?
Às vezes na frente fala uma coisa, nossa, que bacana, que legal. Aí depois vira as costas e fala, nossa, que papo de doido. Tá? Então cuidado, tá bom? Aqui tá pedindo para que você seja um pouco mais reservado mesmo. Casa de Capricórnio. Porque existem pessoas ao seu redor que são mais voltados ao materialismo, pessoas mais egocêntricas mesmo, tá? São pessoas realmente um pouquinho mesquinhas aqui que tá falando nessa alerta, tá? E para alguns de vocês, como eu falei, para alguns pode ser amigo, para outros pode ser no trabalho. Ou, de repente, pode ser uma amizade do trabalho. Interprete aí como for para você, tá? Mas existe aqui esse alerta mesmo. Então, qual que é o conselho aqui? Biquinho fechado, tá? Não fala mais nada, não compartilhe mais nada. Principalmente as suas questões dos seus planos. Então, por exemplo, esse fim de semana eu tô pensando em dar um pulinho lá no sítio. Acabou, não fala mais nada. O que você vai fazer esse fim de semana? Tô planejando ainda. Tô pensando. Sabe? Eu fui num curso eu fui nesse fim de semana lá no terreiro de Umbanda, eu tomei um passo. Nossa, mas sabe, aconteceu isso. Não fala mais nada. Eu vou fazer um curso e não fala mais nada. Deu para entender? Reservar-se. Ser responsável pelas suas próprias palavras, pelas suas próprias atitudes. Não comunique mais nada com ninguém, porque aqui eu tô vendo que tem realmente aqui um povo meio traíra, tá? Porque, como eu falei, né, traição não é só cama, a gente recebe traição de várias espécies, né? Pois é, então é isso, né? Eu acho que todos os recados aqui foram dados. Vamos finalizar então com o oráculo das flores. Olha, eu tô falando que tem alguma coisa de ponta cabeça na sua vida. Vou deixar assim, depois eu desembaralho. Eu peguei o baralho aqui e começou algumas flores ficarem de ponta cabeça. Então, realmente tem alguma coisa que quando você começa a ir para cima, te puxam para baixo. Às vezes, ou teus próprios pensamentos, como eu disse, ou as suas próprias palavras contra si mesma, ou de pessoas que realmente falam um montão de você quando você vira as costas, tá? Interprete aí que pode ser, como eu disse, né? Amizades, ou colegas de trabalho, ou colegas do trabalho que são amigos, ou também se você falar, mas é meu parceiro romântico, mas é meu familiar, também tá valendo. Claro que cada um vai adaptar da sua forma, tá bem? Vamos ver então qual que é a flor que vai sair de recado para você hoje. Eu vou pegar essa aqui, ó. Os que caíram, não. Orquídea. Ai, que lindo. Orquídea, vamos ver. As mais lindas palavras de amor são ditas no silêncio. Ai, como eu amo o que eu faço, cara. Sim, silencie e ouvirá quanto Deus te ama. Eu juro pra você, depois você tira um print aí pra você ver, tá? Pare alguns minutos por dia e respire para ouvir. Lembra que eu falei que você ouve a intuição, mas você às vezes ignora porque você acha que você está se dando mal? Lembra que é teu ego. Se você viu a intuição que veio como ordem, em seguida se questiona, é o teu ego. E aqui está falando, pare alguns minutos por dia e respire para ouvir. A alegria e o amor são as asas para grandes feitos, pois o dono de todas as coisas sabe respeitar o seu tempo. O que eu falei aqui da frequência da alegria e do amor? Gente, por isso que eu gosto de embaralhar na frente de vocês, porque dá a impressão de que realmente sou eu que... Não, cara, é impressionante isso, né? Trabalhe suas crenças limitantes em relação ao amor, à abundância, à prosperidade e verá muitas coisas de verdade. Parei, porque assim, chega a ser chocante, né? Demais. Olha, eu vou finalizar então essa leitura agradecendo mais uma vez pela sua presença, pelo seu like, sua confiança, e eu espero de verdade ter te auxiliado nesse sentido. Espero você no próximo vídeo. Então é isso.
Beijos de luz. Até lá.